que recebo a visita ilustre, né, do meu amigo Dr. Vinícius, né, de Araruama, advogado especialista em previdenciário, trabalhista, né, e nós vamos conversar um pouco aqui, um diálogo breve, sobre advocacia, a questão do conteúdo, da produção de conteúdo, a importância, né, de como a melhor forma, né, do advogado, da advogada prospectar o cliente, de forma de não chamar para ação que não pode, mas sempre um conteúdo informativo de forma adequada, de acordo com o nosso estatuto da OAB. Então, um grande prazer, doutor Vinícius, ter a visita aqui. Hoje é feriado aqui em Saquarema, né, na região de Lagos. Lá em Araruama não, são municípios limítrofes, né? Então, para você que não conhece, não é daqui de Saquarema, da região, então digo-lhes que, embora aqui seja feriado, né, mas o escritório está aberto porque o advogado, como vocês sabem, não pode parar, né? Os prazos, embora sejam contados somente dias úteis, os prazos processuais, mas nós temos que elaborar da melhor forma possível as nossas peças. Então, doutor Vinícius, sobre a questão do advogado produzir o conteúdo nas redes sociais. Primeiramente, mais uma vez, eu agradeço o comparecimento para que nós falamos um pouco aqui sobre advocacia. Eu que agradeço o convite, estarmos juntos mais uma vez. Acho que hoje o advogado que não está na internet é um advogado muito ocupado, que já está com muito dinheiro, ou é um advogado que está perdendo boa parte da possibilidade. A gente ainda está se organizando muito. Bom, por mais que eu já tenha pego a advocacia nesses tempos mais formatizados, para ser sincero, eu sempre fui mais acostumado com essa questão de clientes presencialmente. No escritório que eu trabalhava anteriormente tinha muito cliente presencial, então hoje que eu estou me readequando, principalmente para essa presença virtual, e que a gente vê, existem hoje formas regulamentadas do advogado estar nas redes sociais, então a gente conversa muito, a questão do marketing do advogado, o marketing que a gente pode falar, o marketing direto, que é aquele marketing para o advogado dizer, olha, estou aqui, eu atendo tais áreas, atendo Araruama, que é a nossa região, eu atendo toda a região dos lagos, atendo o Rio de Janeiro de forma virtual, para você mostrar que você está ali, que você tem seu trabalho, né? Isso seria um marketing mais direto. E existem outras formas que muitas das vezes as pessoas utilizam para aparecer mais nas redes sociais. E ainda assim existem formas, que a gente pode dizer, lícitas e ilícitas, ou pelo menos éticas ou não éticas, né? Porque a gente pode sim, e talvez seja até um dever nosso como advogado, de criar conteúdo, seja voltado para o público, para que tenha acesso a informações que muitas das vezes eles não têm acesso, ou eles não têm a capacidade que nós temos de entender tudo aquilo que está no direito, seja o direito positivado, direto, seja em julgamentos que faz parte da realidade deles e eles nem sabem que isso existe. Talvez STF julgou isso, STJ entende, muitas vezes a pessoa não entende como aquilo funciona. Então faz parte da nossa obrigação, né, talvez como advogado, passar isso um pouco para as pessoas e, por outro lado, como doutor, que já é um professor, já faz conteúdo voltado para os profissionais do direito, seja profissionais que estão aí há mais tempo, mas ainda tem muitas dúvidas, sejam profissionais novos que estão entrando agora. Então, tem como a gente trabalhar esse lado e acabar ou prospectando clientes, ou prospectando
parcerias, né? Que isso acontece, mas de forma indireta. E existem outros, né? E aí já entra na parte fora da ética, fora da legalidade, dentro da OAB, que são aqueles advogados que vêm já chamando para o litígio, pedindo para procurar eles para poder entrar com o processo, advogado com frase já de marketing, aquele call to action no final, me procura, eu sou advogado, não sei quem, que defende o direito do trabalhador, sou um advogado que mais consegue benefício direto no INSS. Infelizmente tem muito disso. Não deveria, Não deveria. mas tem, e realmente às vezes é difícil para a OAB conseguir agir nisso tudo, mas a gente tem nossos limites, né, éticos e legais. Exatamente. E a questão de produzir conteúdo para a sociedade é tênue, mas é um pouco mais complicado e diferente do que eu faço. Por quê? Digo isso, porque eu faço conteúdo para advogados estudando de direito, né? Mas é claro que naquele conteúdo também vai se destinar, que não é a população-alvo, mas vai se destinar à sociedade, né? Sempre conteúdo informativo, mas eu não posso fazer um conteúdo. Por exemplo, minha especialidade é direito imobiliário, né? Eu estou lá falando da uso capião, então eu digo lá no final, me procure, porque eu sou advogado, especialista e tal. Não, procure um advogado especialista na área de direito imobiliário. É nessa questão, se for falar, porque nós não podemos chamar para ação a pessoa, né? E o conteúdo a nível acadêmico é diferente porque se fala de questões inerentes à ciência do direito, ou seja, de como melhor atuar, uma atuação mais adequada, né, do advogado da advogada. Aí isso que eu compartilho mais ou menos desde 2014, né, com o canal no YouTube, e vou seguindo no Instagram, já vai fazer quase 6 anos. Então, o Dr. Vinícius, da geração que já ultrapassa a jovem advocacia, com a experiência, e eu já advoguei, né, somente eu digo analógico, né? Então, eu vi o analógico e o digital. Eu até falei, doutor, sobre se o advogado deveria comparecer aos fóruns. Depois eu disse que as pessoas, fiz uma enquete na rede social e a maioria disse que sim, outras falou que depende, outras falaram que depende. Mas nessa questão do depende, tudo bem, nós podemos até fazer o balcão virtual e tal, mas tem coisas que nós temos que falar, pelo menos com o secretário ou a secretária do juiz. Tem que ir ao juízo para conversar com o escrevente, para dizer, olha, está dessa forma, como está o nosso, entre aspas, andamento. É necessário o advogado ir ainda à serventia, né? Felizmente ou infelizmente. Eu vi isso se afastar, porque eu me lembro que eu ia, na época, nas serventias aqui do Rio de Janeiro, usava a caixa de sapato, tinha as fichas numa caixa de sapato, porque antigamente as pessoas compravam o sapato em loja de departamento e vinha com a caixa. Uhum. Tinha uma loja muito famosa, que eu não vou falar aqui o nome, mas que usava o sapato. Então as pessoas pegavam a ficha nos cartórios e colocavam. Às vezes eu saía da capital para ir a uma regional só para ver que o juiz dizia assim, defiro folhas 1.500. Quer dizer, eu tinha que viajar praticamente para poder verificar isso. STJ também, tinha que pegar um avião para ir verificar o que é. Hoje nós fazemos, tudo, né, na internet, né? Quase tudo, mas o advogado ainda acha que tem que ir. Agora, essa questão é muito premente do advogado ter ou não esse assunto, que não vai se esgotar
esse diálogo, mas que o advogado, na minha opinião, ele tem que, independentemente se ele é 60 a menos, 60 a mais, 80 a mais, né? Então, ele tem que se inserir nessa questão da produção de conteúdo, porque hoje não é o cartão mais de visita, né? E as pessoas dobravam ao finalzinho e entregavam. Hoje não, hoje o cartão de visita é a rede social, o Instagram, o Facebook. Sim. Então, é nesse sentido que eu acho que todos e todas têm que, uma hora, produzir conteúdo e realmente aparecer, conversar, não só colocar já post de compartilhado, mas sim apresentar, porque o cliente ele está olhando, ele está verificando, né? Por exemplo, o meu cliente estou conversando aqui, ele vai ver, pô, o Walter está lá conversando sobre direito e tal. Quer dizer, eu acredito que isso dê mais uma segurança para o cliente de procurar, porque hoje em dia tudo é a questão da confiança. Sim, existem alguns pontos, né? Claro, a gente fala, o advogado tem que aparecer. Normalmente a gente está falando mais de advogados como a gente, assim, o advogado individual, escritórios são sociedades de 2 advogados pequenos em cidades menores. Claro, com um escritório, igual temos muito na capital, só o escritório tem 40, 50 advogados trabalhando para ele lá dentro. Esse aí não tem necessidade mais nenhuma de aparecer. Normalmente ele tem a clientela dele mesmo, atua muito também para empresas, então é um outro nível, é uma coisa diferenciada. Mas para a gente, como principalmente advogados individuais, acho que é fundamental a gente aparecer, e principalmente essa questão que você falou de postagem. Eu cometo muito esse erro de postar mais conteúdo estático do que eu falando. Eu sou muito chato para gravar. Eu estou gravando aqui porque estou gravando com você. Porque se eu parar para eu gravar, eu vou gravar 10 vezes e vou achar problema nas 10. Então eu vou perder um dia para fazer um vídeo de às vezes 2, 3 minutos. Então eu tenho esse problema. Estou tentando melhorar, mas eu tenho esse problema. É porque um parênteses, doutor, desculpe interromper, é porque o doutor Vinícius também é músico, cantor, ou seja, é específico, né? É como se fosse, por exemplo, um médico higienista. Ele vai verificar como que aquele mosquito vai pousar na parede. Para a gente não importa se o mosquito vai pousar todo apoiado, né? Da forma que ele apoia, ou então na ponta do pé, não sei se acho que é pé do mosquito, ele vai verificar, né? É a mesma coisa do doutor Vinícius, ele vai saber o som, a iluminação, né? Eu, como sou completamente leigo nisso, eu vou gravando, e por isso que eu agradeço o doutor Vinícius ter aceitado, fazendo a visita, tudo, não foi nada premeditado. Sim. A gente está gravando aqui porque vamos gravar um vídeo sobre isso para falar, porque eu entendo que além o advogado precisar ter que estar presente nas redes sociais, também é a cidadania que o advogado exerce, praticando, fomentando os conteúdos informativos, né? Sim, então isso é interessante. Mas eu acho que o advogado também tem que ter muito cuidado na hora de, por exemplo, fazer a caixinha de pergunta. O que acha sobre isso, doutor? Eu acho que é válido você até abrir, né? Até porque hoje em dia você tem que movimentar suas redes sociais, o algoritmo ele precisa disso. Eu acho o algoritmo uma faca de 2 gumes, né? Tem hora que eu odeio, tem hora que a gente tem que trabalhar junto. Mas quanto a essa caixinha de perguntas, a gente tem que entender que, por mais que a pessoa que está passando ali provavelmente vai estar passando uma dor pessoal, uma necessidade pessoal, a gente como advogado, a gente não vai prestar uma consultoria ali. Ali a gente vai tentar trazer aquele caso real para uma realidade ainda maior e mais genérica dentro do direito, né? Explicar um pouquinho de como funciona
o direito, a aplicação das leis em cima daquilo ali, uma forma de talvez reduzir danos ou explicar um caminho, mas sem que aquilo ali se transforme em uma consulta privada Sim. pública. Aí realmente o estatuto não permite. Agora, se for, a Caixinha pergunta, mas respondido de uma forma genérica, Sim. ainda que a pessoa que fez a pergunta queira resolver a dor dela. O desejo é resolver a dor dela. Mas, de certa forma, fez a pergunta e quem está produzindo o conteúdo, o advogado, ele ou ela vai produzir o conteúdo genericamente. A pessoa vai sair dali esclarecida, mas ela não vai sair resolvida. Para sair resolvida, ela vai ter que procurar um advogado, seja esse advogado, seja um outro advogado, de forma particular, para pegar as particularidades do caso dela. Por exemplo, um exemplo específico na sua área de atuação de um conteúdo genérico de direito previdenciário. Então, que às vezes as pessoas procuram. Queria me aposentar. Já tenho 65 anos. Primeira pergunta que eu faço para a pessoa: quanto tempo de contribuição você tem? Não sei. Tem que ver, porque tem um tempo mínimo. E nunca contribuir. Então, se eu for responder essa pessoa, queria me aposentar, já tenho 65 anos. Como que eu poderia responder? Botando ali, mostrando os requisitos. Olha, a pessoa com 65 anos queira se aposentar... Qualquer pessoa, não somente aquela que está fazendo a pergunta. Tem que ter tanto tempo de contribuição. Não adianta você achar que é só fazer 65 anos, pronto, posso me aposentar. E explicar a diferença entre uma aposentadoria e um BPC, LOAS. As pessoas ainda acham que o BPC é uma aposentadoria. Não é. Então, esse é o tipo de dúvida que normalmente a gente vai tirar ali, mas a gente não vai perguntar a pessoa ali, pegar ali, quanto tempo você tem? Essa pessoa me falou que tem tanto tempo de contribuição, então ela não tem direito ainda, ou ela já tem direito. E aqui, pegando... Não, é alguma coisa mais genérica. Complicado. Então, como eu falei, não, é exatamente assim que é o mais adequado. Então, nós estamos aqui, como eu falei, em feriado municipal. Então, aqui o escritório, nós estamos começando a ouvir, acredito que vocês não estejam ouvindo ainda, mas é uma banda, então quer dizer, uma banda de música. Então, com certeza, a gente não vai conseguir, e eu também não vou conseguir trabalhar mais hoje, mas faz parte, né? Porque é aniversário da cidade, meus parabéns a Saquarema. Eu nasci no Rio, sou carioca, mas estou aqui, já frequento aqui há mais de 40 anos, né? Tenho 62, há muitos anos. Então, moro aqui há muitos anos. E, isso, eu gostaria que vocês compartilhassem esse conteúdo com os amigos, né, com os colegas, advogados, estudantes de direito, né? E meus agradecimentos aqui ao Dr. Vinícius, um amigo, né, para que, disposto, né, como nós falamos, os detalhes aqui sobre a gravação, mas, de toda forma, não foi premeditado, como eu falei, eu fiz o convite para vir ao escritório, mas ele não sabia que faríamos um conteúdo para os colegas. Meus agradecimentos, nossos agradecimentos. Eu que agradeço. Tá. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Siga o Dr. Vinícius nas redes sociais, eu vou colocar abaixo o Instagram. Eu lembro. Que o Dr. Vinícius não está lembrando no momento, vou colocar, e o meu também. E nós temos o canal no YouTube e também tem um podcast, Vida de Advogado Cast, que nós prometemos fazer os outros episódios. Nós paramos no segundo, agora nós vamos seguir, dar sequência nesse ano ao Vida de Advogado Cast. Um grande abraço, mais uma vez, obrigado por você.